Neste vídeo vou-vos falar sobre os diferentes tipos de taxas de juros que serão muito úteis para resolver exercícios acerca de valor temporal do dinheiro. Antes de vos começar a explicar cada taxa, vou fazer aqui uma pequena tradução que pode ser útil para quem esteja a fazer a cadeira em inglês, que foi o meu caso. E, portanto, a taxa anual nominal, que eu vou denominar por TAN, é igual à Stated Annual Rate, em inglês. Annual Rate. Depois, a taxa proporcional, é a Proportional Rate. A taxa anual efetiva, que eu vou chamar de TAE, é a Effective Annual Rate. E, finalmente, duas taxas equivalentes em inglês são, simples tradução, Equivalent Rates. Pronto. Posto isto, vou começar-vos por explicar o que é a taxa anual nominal e que, muito provavelmente, vocês já viram aí fixado em cartazes de publicidades a bancos ou até outros tipos de empréstimos em que referem-se quase sempre à taxa anual nominal e por vezes fazem distinção entre a taxa anual nominal líquida e bruta, mas que para este propósito não precisam de saber qual é que é essa diferença. Vou-vos apenas explicar em que é que consiste esta taxa. Portanto, a taxa anual nominal não é mais do que a taxa anual que não tem em conta o efeito de capitalização e que, portanto, não podemos utilizá-la quando para calcular valores futuros de depósitos que tenham mais do que uma capitalização por ano. Portanto, a taxa anual nominal não tem em conta o efeito de capitalização. E pergunto a vocês, então se não tem em conta o efeito de capitalização, para que é que esta taxa nos interessa quando os nossos depósitos capitalizam mais do que uma vez ao ano? Se capitalizarem uma vez ao ano, é esta taxa que utilizam. Porque representa o retorno anual, portanto não é mais do que o juro que vocês precisam de utilizar. Se capitalizar mais do que uma vez ao ano, esta taxa é útil para determinar a chamada taxa proporcional, que eu já utilizei no vídeo anterior e que disse que vos ia explicar melhor em vídeos posteriores e é hoje que vos vou explicar. Portanto, taxa proporcional não é mais do que a taxa anual nominal a dividir pelo número de capitalizações por ano. Portanto, N é número de capitalizações por ano. Pronto, e portanto, como vos disse no vídeo anterior, imaginem que faziam um depósito a 2 anos e que esse depósito capitalizava de semestre em semestre. Se vos fosse dito que a taxa anual nominal era de 10%, a vossa taxa proporcional seria 10% a dividir por 2, que é 5%. E nesse caso, o que teriam de fazer para calcular o valor futuro era então multiplicar os 100 euros que depositavam por os 4 períodos de capitalização, como já vos ensinei no vídeo anterior. E a partir da taxa proporcional e da taxa anual nominal, vou-vos poder introduzir o conceito de taxa anual efetiva. E esta taxa é simplesmente a taxa anual, como o nome indica, que nos dá o mesmo valor do investimento, o mesmo valor final do nosso investimento, depois de termos tido em consideração as capitalizações ao longo do ano. E isto pode parecer um bocado confuso, mas com um exemplo ficam já a perceber que não é nada confuso. Portanto, imaginem que eu vou investir o meu dinheiro a um ano com capitalização semestral. Ou seja, tenho de representar 2 períodos na minha barra, como já vos ensinei, porque cada período representa 6 meses. Portanto, isto aqui é o final do 6º mês e isto aqui é o final do 12º mês, ou seja, final do primeiro ano. E imaginem que eu invisto 100 euros a uma taxa anual nominal, que eu antigamente chamava simplesmente de I, e vou continuar a chamar, de
10%. Portanto, se a taxa anual nominal é 10%, a taxa que eu tenho de utilizar terá de ser a taxa semestral, porque a capitalização vai ser semestral. E essa taxa, como acabamos de aprender, é a taxa proporcional, que é dada por 10% a dividir por 2, que é o número de semestres durante um ano, que vai ser 5%. E, portanto, o valor final do meu investimento, ou o valor futuro, se quiserem, vai ser 100 vezes 1 mais 0,05 ao quadrado, que é 110,25. Mas eu aqui utilizei a minha taxa proporcional. E se eu quisesse perguntar qual é que teria de ser a taxa anual para que o meu valor futuro fosse 110,25? Com certeza que tinha de ser mais do que 10%, porque estes 10%, não se esqueçam, não têm em conta o efeito de capitalização. E se fosse 10%, daria 110 euros. E, portanto, para determinar essa taxa, o que nós fazemos é, vamos igualar o nosso investimento, portanto, 100 vezes 1 mais a tal taxa que nós queremos descobrir, que é a taxa anual efetiva, terá de ser igual, e reparem que aqui não está elevado a nada, porque isto é uma taxa anual, portanto seria só um ano, igual a 100 vezes 1 mais 0,05 ao quadrado, que é o montante a que nós chegamos, portanto 110,25. E, portanto, resolvendo esta fórmula em ordem à taxa anual efetiva, que é a taxa que nós queremos descobrir, ficamos com 1 mais TAE vai ser igual a 1 mais 0,05 ao quadrado. Onde que tiramos que TAE é igual a 0,1025, ou seja, 10,25%, que era o que estávamos à espera, porque o nosso depósito, porque o nosso valor futuro era 110,25 € e nós queríamos uma taxa anual que nos desse este valor final do depósito, sabendo que tínhamos investido 100 euros. E, portanto, através deste exercício que acabamos de fazer, podemos tirar a fórmula genérica para a taxa anual nominal, que será o depósito inicial vezes 1 mais a taxa anual efetiva, que é igual ao depósito vezes 1 mais a taxa anual nominal, que é o nosso I, a dividir pelo número de capitalizações ao ano, elevado ao número de capitalizações ao ano. Estes Ds cortam e, portanto, ficamos simplesmente com esta fórmula. E reparem que a nossa fórmula não depende nem do depósito inicial, nem do número de anos. E isto porque a taxa anual efetiva, como o nome indica, é uma taxa anual e, portanto, vai depender simplesmente do número de capitalizações ao ano e da taxa de juros anual em vigor, que também costumo de chamar-lhe I. E pronto, esta fórmula é bastante útil porque muitas vezes vão-vos pedir para determinarem taxas anuais efetivas e vão-vos dar apenas o número de capitalizações durante um ano e a taxa anual nominal. Espero que tenham ficado a perceber mais sobre taxas e no próximo vídeo vou-vos explicar o que é que são taxas equivalentes e ainda vos vou fazer um esquema que será bastante útil para dominarem esta matéria.